Olá, boa noite. Vamos ver aí quem que tá por aí. O Instagram vai avisando vocês. Faz tempo que eu não venho aqui fazer uma live, né? Cheguei, só deu tempo de tomar banho e já estou por aqui. Hoje nós vamos falar aí sobre os 7 principais medos num relacionamento, já que amanhã é Dia dos Namorados, então essa live é tanto para quem está solteiro como para quem já está num relacionamento. Se você chegar depois na gravação, já sabe que esse tempinho eu fico esperando até eu ter certeza que a conexão tá boa, então passa um pouquinho para frente. Alguém por aí para me dar um feedback de como está, som, imagem? Bom, vamos lá. Quando vocês forem chegando, vocês vão me avisando. Então, eu decidi falar desse tema hoje porque eu percebo tanto no meu dia a dia. Boa noite, Wanda. Me ouvindo e me vendo bem? Eu percebo tanto no meu dia a dia como aqui eu recebo bastante mensagem sobre esse tema que é o relacionamento. E sempre que chega o Dia dos Namorados, né, uma data que faz lembrar e faz pensar sobre relacionamento, tanto as pessoas que estão casadas, né, lembram dessa data, ou porque comemoram, ou porque já deixaram de comemorar. E esse vai ser um tema da nossa live amanhã, eu e a Fabi, do Conversa de Família. E também esse dia lembra aquelas pessoas que têm desejo de estar num relacionamento, mas que nesse Dia dos Namorados estão sozinhos. E muitas vezes a gente não entra num relacionamento por alguns medos, a gente tem alguns bloqueios, às vezes até aparece alguém interessante, mas você não consegue se dar a oportunidade de vivenciar esse relacionamento. Então eu queria hoje falar um pouquinho sobre isso. E outra coisa que acontece também é às vezes a pessoa tá num relacionamento que não tá sendo legal para ela e também por ter vários medos, né, de terminar, o que vai ser depois disso, essa pessoa acaba se sujeitando a ficar nesse relacionamento. E geralmente nós mulheres é que fazemos mais isso, né? Uma demanda um pouco mais nossa. Boa noite, Evelyn. Ah, uma coisa, conforme vocês forem chegando, me digam se são solteiras, casadas, para eu saber com quem que eu tô falando. Então, o primeiro medo aí que aparece, tanto para quem está começando um relacionamento como para quem já está no relacionamento, é o medo de ser enganada. Algumas pessoas dizem que tem muito medo de ser traída ou da outra pessoa não estar sendo sincera quanto às suas intenções, né? E esse medo é algo que a gente não pode controlar. Será que a gente pode ter certeza que a outra pessoa vai ser 100% honesto com a gente? Toda vez que a gente tem essa insegurança, é importante a gente pensar como que a gente está lidando com a nossa segurança. Eu não posso evitar que o outro me engane, isso só depende dele. Mas assim, caso essa pessoa me engane, caso essa pessoa me traia, qual vai ser o meu preparo emocional para lidar com isso? Então, às vezes eu deixo de estar no relacionamento ou não sei lidar quando isso acontece no meu relacionamento porque eu não tenho preparo emocional para lidar com mentiras, para lidar com traição ou quando a pessoa me engana. E às vezes as pessoas enganam também nas palavras, né? Falam que vão fazer uma coisa e fazem outra, são pequenas atitudes no dia a dia. Então é um medo que diz muito sobre você. Você tem medo de ser enganada ou você tem medo de não saber o que fazer? De não saber como terminar essa situação, seja conversando com a pessoa, seja buscando uma melhora junto com essa pessoa ou de fato terminando o relacionamento, né? Então isso é muito importante de se pensar. A Wanda é casada faz 34 anos, que legal!
E é importante pensar também, né, Wanda, tanto nessa questão do relacionamento como no Dia dos Namorados. Amanhã, se você puder, a live vai ser na hora do almoço, 11 horas, e a gente vai falar sobre como sair um pouco da rotina. E para quem tá aí casado há 34 anos, eu imagino que tenha uma certa rotina, então é bem legal. Vai ser bem legal amanhã. Boa noite, Fabi. Então, o primeiro medo é esse, né? O medo de ser enganado, ser feito de bobo. Um outro medo muito comum é o medo do futuro, o medo de você fazer uma escolha hoje e como você vai saber se essa escolha lá na frente foi a certa. Eu, por muito tempo, eu ficava pensando, gente, como é que as pessoas sabem que aquela pessoa é a certa para casar, né? Que aquela pessoa tem de diferente? Como que a pessoa tem certeza se é aquela escolha que ela deve fazer? Então, eu sempre ficava pensando isso. E o que acontece é que, na verdade, a pessoa não sabe, né? É uma aposta, ela faz ali uma tentativa. Então, muitas vezes, a pessoa tem medo de fazer uma escolha errada e acaba nem iniciando um relacionamento. E muitas vezes, para você fazer uma escolha, você precisa saber o que é importante para você. Então, assim, sei lá, você tá solteira, tem 2 pretendentes, né? A Fabi tá aqui, eu sempre lembro que ela dança, então falar esse exemplo. Você tem um que aceita que você dança, não precisa nem que ele dance também. Que ele gosta de sair, que ele gosta de música. E você tem um outro pretendente que não gosta de nada disso. Então, já é um termômetro para você saber qual a consequência da sua escolha. Claro, nosso coração a gente não manda, então pode ser que você goste justamente daquele que não gosta de nada igual a você, ou não respeita as suas escolhas. Mas assim, para que eu faça uma escolha certeira, primeiro eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem eu sou. E aí a chance de eu conseguir fazer uma escolha mais certa é muito maior. Então esse medo de escolher e lá na frente dar errado tem muito a ver com a falta de autoconhecimento. Eu não escolho porque eu não sei de fato o que eu quero, né? Então eu não consigo escolher. Boa noite, Rose. A Wanda, sou muito romântica, mas meu marido não. Wanda, acompanha a live de amanhã, eu não vou dar spoiler aqui, nós vamos falar bastante sobre isso. Muitas pessoas também, nesse início de relacionamento, que tem esse medo da escolha, né? Será que eu namoro? Será que eu não namoro? Será que eu levo adiante? E também depois de casados, tem medo de não ser amigo do parceiro ou da parceira. Então, às vezes a pessoa tem uma amizade, se apaixona pelo amigo, ou começa um relacionamento e não sabe se vai de fato ter ali um companheiro. E quando a gente está com alguém, a gente sabe que é importante a gente ter alguém que a gente possa desabafar, que a gente possa confiar. A pessoa também precisa ser nosso amigo. E às vezes isso impede um pouco a escolha, né? A gente acha que tem que ter só paixão e aquela coisa, né? E nem só disso é feito um relacionamento. Outra coisa também, geralmente é a mulherada que faz isso. Boa noite, Dari. A gente tem medo de escolher, por quê? Porque a gente fica buscando a pessoa perfeita, aquele cara, aquele príncipe que vai chegar no cavalo branco, que vai gostar de tudo que eu gosto, que vai ser assim, que vai ser assado, que vai ser romântico. E aí eu nunca consigo escolher, né? Porque não existe. Então, se você tava com essa esperança de existir, já vou te contar que não existe. E aí a gente busca uma perfeição, a gente idealiza muito, e aí na hora que a gente chega na realidade, fica difícil de escolher, né? Então a gente fica sem saber o que fazer. E também a gente tem o medo que nós não sejamos bons o suficiente. Então eu escolhi namorar, eu escolhi casar. Será que eu vou ser uma boa namorada? Será que eu vou ser uma boa esposa, um bom marido? Então esse medo de escolher e lá na frente se frustrar ou frustrar a outra pessoa. Mas a gente precisa ser menos exigente com a gente, senão a gente não vai entrar em relacionamento nenhum. Tem coisas que a gente só aprende fazendo. Então, claro, você vai buscar seu autoconhecimento, você vai buscar saber o que você gosta, mas você só vai saber se você vai ser uma boa namorada, um bom marido, se você for pro relacionamento. Então é muito importante isso. E aí, caso você tenha feito uma escolha, superado seu medo
e se arrependido, né? Você tenha visto que aquela pessoa não é legal, que não tá te fazendo bem, que o relacionamento não é legal, ter a tranquilidade de entender que nós fazemos escolhas erradas ou até certo ponto erradas, né? Eu acredito que cada relacionamento nos ensina alguma coisa. Então é importante pensar o que que eu aprendi, o que que eu entendi desse relacionamento e se perdoar, né? Errei na minha escolha, acontece. Como você pode acertar? Eles querem saber com quem que eu tô falando. Um outro medo é o medo de não ser levada a sério. Hoje em dia eu vejo muitas mulheres falando, né, de às vezes querer alguma coisa mais sério, querer um relacionamento, e aí vê que o cara não quer ou ele não leva a sério. Voltei, gente. Acho que a conexão caiu aqui. Voltei? Me digam, me mandem um coração, uma mãozinha, qualquer coisa, se tiver alguém aí ainda. Que aqui pra mim pausou. Me dê um sinal de fumaça. Será que eu tô online ainda? Acho que sim, né? Vou descobrir daqui a pouco. Eu tava falando do medo de não ser levada a sério, né? Às vezes. Obrigada. Às vezes eu vejo essa queixa, né? Principalmente das mulheres, que os rapazes não querem levar nada a sério e tal. E aí, às vezes, a gente fala, mas você já conversou com ele? Você já falou quais são suas intenções, que você quer namorar? Ai, não sei se eu falo. Então, esse medo está muito ligado com o medo de você ser quem você é, com o medo de você falar o que você quer. Né? Eu quero namorar? Quero namorar. Eu quero casar? Eu quero casar. Corre o risco da outra pessoa não querer? Corre. Mas, assim, se eu não falar o que eu quero, quem vai saber o que eu quero? Eu passei por uma situação assim, na época do casamento, eu decidi que eu queria casar e eu comuniquei a outra pessoa, porque, né, a gente tem que falar, olha, eu já tô preparada e tal, e às vezes o outro precisa disso também, ele precisa ouvir para ele se sentir seguro. E o que acontece muitas vezes, que as mulheres têm medo de dizer quem são, de mostrar quem elas são, é de perder aquele homem. Mas assim, se essa pessoa não quis ficar com você porque você disse o que você queria, é porque não era pra você, né? Porque você imagina, você vai passar que nem a Wanda que tá 34 anos casada. Você acha que ela vai passar 34 anos sem falar o que ela quer? Ela vai ser muito infeliz nesses 34 anos. Claro que em algumas vezes a gente não fala o que a gente quer, até pra não magoar. Mas assim, é muito importante para que você seja levado a sério, em primeiro lugar, você se levar a sério. Né? Você saber o que você quer e não ter vergonha de comunicar isso, de falar, e só assim a outra pessoa também vai poder te levar a sério, né? Às vezes, ligado a isso também, tem um medo de não ser valorizada ou não ser reconhecida. Mas não significa, porque o outro não quis te levar a sério naquele momento, que você não tem valor. Às vezes a outra pessoa não tá nesse clima de namorar ou de casar, e isso acontece. Não significa que o problema é você. Oi, Maria, beijos! Então, isso é muito comum. E também acontece por parte dos homens e também das mulheres um medo da intimidade, um medo de se entregar, da coisa ficar mais profunda. Então, às vezes, eu tô com medo de me entregar, mas aí eu falo que a outra pessoa não tá levando a sério, porque pra mim também tá confortável ficar ali num romance, de vez em quando a gente se vê, de vez em quando dá certo, né? Então pensa nisso também. Se não é o caso de você estar com medo de se entregar e ter mais intimidade, porque quanto mais a gente avança no relacionamento, mais a pessoa nos conhece, mais a gente fica exposto. E algumas pessoas acham que essa exposição pode ser uma fragilidade. Um outro medo que assim, muito comum também, é o medo de ser trocada ou rejeitada. E isso vem muito da mulher, né? Engraçado, a gente não escuta muito isso dos homens. Então, a mulher tem muito medo que a outra pessoa vai abandonar, vai deixar o relacionamento, ou aquele medo de ser muito criticada, né? Um medo muito comum é o medo da solidão. Eu queria falar bastante sobre isso, assim, porque quando a gente
a outra pessoa nos rejeita, né? Que nem a gente falou anteriormente, o outro não me leva a sério. Aí eu chego e vou falar pra ele, vamos namorar, né? E aí de repente ele pode falar que não, que ele não quer namorar. E aí o que acontece? Se eu tava ficando com alguém, eu tinha uma companhia, ele não quer namorar, fiquei sozinha. Então esse é um medo muito grande, porque fiquei sozinha é como se fosse o fim do mundo para algumas pessoas. E a gente precisa aprender a apreciar a nossa própria companhia. Às vezes é melhor ficar sozinha para você se entender, para você entender o que você quer, para quando chegar uma próxima pessoa, você saber comunicar exatamente aquilo que você quer. Gente, eu vejo a rodo, assim, relacionamentos no consultório, no dia a dia, de pessoas que saem de um relacionamento e entram em outro, saem de um relacionamento e entram em outro. E assim, começa a não ter qualidade o outro relacionamento. Por quê? É só para não ficar sozinha, é só por esse medo de ser abandonada ou de ser rejeitada. E aí o que acontece? Quando eu tenho muito medo de ficar sozinha, de ser abandonada, eu acabo ficando com o primeiro que aparece. Então, sou eu que estou escolhendo a pessoa ou é a pessoa que está me escolhendo? Ou o destino que está me escolhendo? Tchau, Maria! Tá bom, depois você assiste, vai ficar aí gravado 24 horas. Então, quando você tem muito medo de ficar sozinha, você acaba sendo escolhida o tempo todo. Então, não é você que está decidindo as coisas, acaba que a outra pessoa decide. E aí, por medo de ficar sozinha, às vezes você continua num relacionamento que não tá bom, ou você vai ficando, né, naquela enrolação, nem namora, nem casa, nem vai, nem volta, só pra não ficar sozinha, ou você vai terminando e pulando de galho em galho, ficando com várias pessoas e também não se sente bem. Então é importante você valorizar a própria companhia para que você comece a fazer as escolhas, né? Quem eu gosto, quem eu sou, quem eu quero escolher pra mim. Boa noite, Alcione. Boa noite, Lara. Vão me falando aí quem é solteira, quem é casada, podem ir fazendo pergunta que depois eu vou vendo. E aí, junto com esse medo, né, de ser rejeitada, algumas mulheres têm essa insegurança, será que eu estou incomodando? E acabam não agindo como elas gostariam de ser. E também tem muito medo de ser trocada. Será que fulana é melhor que eu? Se a gente for comparar, gente, se a gente fosse comparar com outras mulheres, a gente fica louca. E quando que eu me comparo? Quando eu não tô muito segura de mim. Então eu vou achar que a fulana tem o corpo mais bonito que o meu, que a fulana é mais legal que eu. Mas na intimidade a gente não sabe como aquela pessoa é. E assim, a gente precisa mostrar pra pessoa que a gente tá junto, ou pra pessoa que a gente tá começando a ficar junto, quais são os nossos valores. Então eu sou única por causa disso, disso e disso. Cada pessoa vai ter suas características, né? Boa noite, Mi. Se eu começo a me comparar, eu sempre vou achar que eu vou ser trocada. De repente, eu, sei lá, veja a Paola Oliveira. Todos os homens acham ela linda. Eu vou começar a me comparar com ela? Não dá. Né? Eu vou perder. Então, assim, olha eu falando que eu vou perder, né? Depende pra quem. Mas a gente não pode cair nessa neura de achar que a gente não tem o nosso valor. A gente tem que encontrar o nosso valor, que aí o medo de ser trocada, de ser rejeitada, ele vai sumindo e a gente simplesmente vai vivendo aquele relacionamento. E se a outra pessoa quiser te trocar, não é um problema com você. Às vezes ela não tá mais afim, enfim, né? A gente não tem como ter controle sobre o outro. Mas esse é um medo também muito comum. E a minha dica é, não fiquem com qualquer pessoa só para não serem trocadas, né? Não tenham medo de estar sozinhas na sua própria companhia. Quando vocês ficam sozinhas com vocês mesmas, vocês não têm noção o quanto vocês aprendem sobre vocês e o quanto vocês ensinam isso quando uma nova pessoa aparece, né? Então muda tudo. Um outro medo, que é o medo de não ser correspondido, ele tem um pouco a ver com esse medo da rejeição, né? Às vezes a gente acaba gostando de alguém ou estando num relacionamento e a gente sempre tá com aquele pé atrás. Será que a pessoa gosta tanto? Eu escuto várias pessoas falando, o homem tem que gostar mais do que a mulher. Gente, dá pra medir o gostar, né? Dá pra gente saber quem gosta mais, um gosta 5, outro gosta 10, não dá pra saber. E às vezes a gente deixa de se entregar num relacionamento, deixa de ser quem a gente é com medo da outra pessoa não retribuir. E aí,
Não sei se vocês já me ouviram falar aqui sobre as 5 linguagens do amor. Resumidamente, cada pessoa tem um jeito de demonstrar amor. Então fiquem atentas também que às vezes não é que a pessoa não está retribuindo, ela tem uma forma de amor, uma linguagem de amor diferente da sua. Algumas pessoas gostam de falar eu te amo, gostam de falar elogios e tal, outras pessoas gostam de passar um tempo juntos. Já tem outras pessoas que gostam de fazer as coisas pra você, então é aquele namorado que vai consertar alguma coisa na sua casa. Então a linguagem do amor, ela é diversa. Cada pessoa aprendeu a demonstrar amor de um jeito. E aí se você fica pensando, o outro não está me retribuindo. Como eu sei que o outro não está me retribuindo? Quando ele passa a me desrespeitar, quando ele passa a não se importar com as coisas que eu gosto, aí sim. Mas tem muita mulher que reclama, né, que tá num relacionamento ou que tá começando. Fulano não retribui, não é tão romântico. Até a Wanda falou aqui no começo, nem sei se ela tá aqui ainda. Não é romântico, mas assim, às vezes o seu namorado, seu marido tá fazendo tantas outras coisas que ele tá fazendo porque ele te ama. Mas o homem, ele não é de falar tanto, né? Então é importante perceber essa correspondência nas atitudes também. Oi, Fábio. Tava falando de homem e você chegou. Eu vejo essa diferença um pouco, não só nos homens, também tem mulheres que não sabem falar muito, mas em geral os homens eles têm essa dificuldade de retribuir do mesmo jeito que a mulher. Então amanhã é dia dos namorados. Geralmente as mulheres fazem o quê? Vão fazer aquela surpresa, aquela coisa mó romântica, cheia de corações, coisas vermelhas. E às vezes o homem nem não vai lembrar disso. Ele vai fazer alguma coisa, mas ele não vai fazer do mesmo jeito que você. Então, esse medo de não ser retribuído pode estar ligado a você estar sempre esperando que o outro retribua do jeito que você acha que deveria ser a retribuição e não do jeito que ele está conseguindo te retribuir. E aí você acaba não valorizando isso. Então, para perder esse medo, é importante você entender que o outro é diferente de você. E pode ser que você encontre alguém parecido, mas, em geral, as pessoas são diferentes. Boa noite, Penha, Maiara. Wanda, meu marido gosta de lavar a louça para me agradar. Que bom, meu também. E lavar a louça tem muito a ver com a linguagem do amor, atos de serviços, que é aquela pessoa que não tem preguiça de fazer as coisas para você. Então é um jeito dele demonstrar para você que ele te ama. Você falou que ele não era muito romântico, né? Talvez ele não seja palavras de afirmação. Ele não saiba como falar para você, eu te amo, você tá linda. Mas ele vai lá e faz uma coisa que ele sabe que vai te agradar. Então é justamente isso, esse medo de ser retribuído, às vezes é porque a gente fica esperando que a outra pessoa tem que retribuir do jeito que a gente imaginou, né? E mulher imagina pouco, então fica bem fácil, né, de retribuir. Boa noite, Arildo. E aí, muitos casados, muitos solteiros, quem tá me ouvindo aí? Hoje eu tô falando pros dois, aí amanhã é dia dos namorados e é importante mesmo casado você não perder essa essência. Amanhã eu e a Fabi do Conversa de Família vamos fazer uma live como sair da rotina, né? Aproveitando o dia dos namorados, então acompanhe amanhã também. Hoje eu tô falando sobre os medos no relacionamento. E também a gente tem essa questão da retribuição, né? A gente fica com medo da outra pessoa não preencher as minhas necessidades, a minha lista de necessidades. Quem aí já assistiu o filme A Verdade Nua e Crua? Se você não assistiu, aproveita esse final de semana, essa semana, assiste esse filme. A personagem desse filme, ela queria muito encontrar um namorado. E ela era super bonita, assim, bem sucedida no trabalho. E toda vez que ela ia para o encontro, ela levava uma lista com 10 itens que a pessoa tinha que preencher para poder namorar com ela. E aí a pessoa se sentia numa entrevista de emprego, né? E, enfim, nunca dava certo. Até que ela encontra um cara que fala umas verdades para ela. Eu não vou contar o resto para vocês terem essa curiosidade. Muitas vezes a gente não tá bem com a gente, então a gente espera do outro que ele satisfaça essa lista de necessidades que nós temos, e é nessa hora que a gente acaba exigindo essa retribuição que não existe. Então, quanto mais completo a gente tiver, menos a gente vai exigir do outro. Se vocês assistirem esse filme, vocês vão vendo que quando ela vai se conhecendo, quando ela vai se preenchendo, a lista dela ela nem lembra mais que tem, né?
É muito legal. Então assistam esse filme A Verdade Nua e Crua. E pensem também, se vocês têm esse medo de não ser retribuído, né? Se não tem a ver com isso. Se vocês não estão esperando que o outro faça coisas que só você pode fazer por você. Penha, bom, o meu, quando vivia comigo, sempre foi um grosso. Amanhã não tenho o que comemorar, né, amiga? Estou solteira. Claro que tem. Você tá aí, é que você chegou depois. Depois você escute aí a parte que eu falei do estar sozinha com você mesma. É uma ótima oportunidade para você se conhecer e aprender. Ontem eu estava ouvindo o Fred Matos, que é um outro psicólogo que eu acompanho aqui, e uma pessoa falou sobre sofrimento. É o próximo tópico que eu vou falar. Até apareceu bastante lá nas perguntas, né? O medo de sofrer. E ele falou, a pessoa falou, sempre o mesmo sofrimento. Ele falou assim, olha, não é o mesmo sofrimento, porque teoricamente não era para você ser a mesma pessoa. Então, se você sai de um relacionamento e você não aprende nada com ele, você vai realmente ter o mesmo sofrimento. Agora, se você se dispõe a aprender com esse relacionamento, aí a coisa muda de figura. Então, muitas vezes a gente fica culpando o relacionamento ou outro, mas todo relacionamento tem algo a nos ensinar. Boa noite, H. Então, esse é o próximo medo, né? O medo de quebrar a cara, o coração, sofrer, ser ferido, é muito comum. Porque, na verdade, a gente tem medo de se arriscar, né? A gente sempre acha que vai dar errado. E não tem como a gente saber. Não tem mesmo. Às vezes a gente acha que vai dar errado e dá certo. Às vezes acha que vai dar certo e dá errado. Às vezes acha que vai dar certo e dá certo. Mas o que eu falei pra Penha, se você não aprende com os antigos relacionamentos, você vai pro próximo e provavelmente você vai sofrer de novo, sim. Então, quando você coloca ali, bom, pra mim é muito importante dançar. Eu dei o exemplo da Fabi, eu também danço. Quando eu comecei o relacionamento com meu marido, é a primeira coisa que eu falei. Isso é importante pra mim. Você aceita? Porque assim, eu já tive relacionamentos que as outras pessoas não aceitavam. Então eu não conseguia ficar no relacionamento, era uma coisa minha. A mesma coisa você conhece um cara que joga futebol, né? É importante você saber se você aceita aquilo. Se você já tem uma experiência que não foi legal, aquela pessoa que é muito obcecada pelo futebol, porque tem algumas pessoas que também exageram, né? E aí você... Às vezes a outra pessoa que você está conhecendo agora até gosta de futebol, mas nem é lá essas coisas. Mas você, com tanto medo de sofrer, você nem se permite viver aquilo novamente. E o que você pode aprender? Eu posso aprender que o problema não é o futebol, mas é a quantidade em que a pessoa vai, né? Se ela está presente nas coisas que são importantes para mim, ou se ela está sempre no futebol com os amigos. Então, tira o aprendizado desse último relacionamento, que com certeza... para um próximo, as chances de você sofrer vão ser menores. Agora, se você não aprender nada, realmente, né, o medo de sofrer vai ficar muito grande e com razão. Wanda, muito bom ouvir você, tô aprendendo bastante. Que bom, Wanda, façam perguntas aí para aprender mais ainda. E aí, um último medo aí que eu queria falar. Nós, né, temos muito... Eu danço zumba, meu marido não se incomoda, eu também danço, meu também não. E é uma coisa boa para sua saúde, né? Então é legal você ter um parceiro, alguém que entenda. Você vê, se fala que ele não é romântico, mas olha quanta coisa boa que vocês fazem juntos, né? Então daí a gente já vai percebendo as atitudes. Nós temos muita dificuldade de lidar com as nossas emoções, tanto sozinhos, com a gente mesmo, às vezes a gente não entende o que a gente sente. Quem de vocês aí já se sentiu assim, me manda um coração, conforme eu vou falando. Você sente aquele aperto, aquela angústia, você fala, nossa, o que eu tenho? Eu tô esquisita, não sei o que eu tenho. Ai, vou ali, vou no shopping, dar uma distraída, vou comer alguma coisa, vou conversar com alguém, vou ouvir uma música. Gente, preciso tirar isso aqui. Quem já fez isso, me manda um coração. Duvido que não tenha pelo menos uma pessoa que não fez isso. Por quê? A gente tem muito medo de entrar em contato com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Mas é justamente esse contato que faz a gente crescer, que ajuda a gente a ter um relacionamento melhor. Oh, quanto coração! Não falei? Então a gente tem realmente essa dificuldade de entrar em contato com as nossas emoções. E o que acontece quando a gente está apaixonado? Quem aí já ficou apaixonado? O que acontecia, né?
você às vezes parece que não vai ter controle da situação. Parece que as suas emoções vão te dominar, que você não vai saber o que fazer e você vai, sei lá, meter os pés pelas mãos. Então, um medo muito grande é esse. Tem gente que evita ficar apaixonado, que evita entrar num relacionamento justamente para não dar de cara com as emoções. Como também tem pessoas que evitam terminar um relacionamento que tá ruim, com medo de como elas vão lidar com as emoções da perda, do término. Então é muito importante que você saiba entrar em contato com as suas emoções. Por quê? Para você não ter esse medo quando for acontecer. Então, se chegou alguém, estar de coração aberto, conseguir se entregar, conseguir sentir o que é para sentir e entender que aquele sentimento não vai te dominar. Às vezes o sentimento domina a gente, por quê? Porque a gente foge dele. Quanto mais a gente foge, quanto menos a gente sente, ele volta mais forte. É como se ele estivesse batendo na porta. Ô, fulano, Fabi, Wanda, tô aqui, né? Olha aqui, eu tô querendo te dizer isso. Eu tô querendo te dizer que quando você não sabe falar não para as pessoas, você vai ficar triste. O que você acha de pensar sobre isso? O sentimento basicamente serve para isso. Só que a gente não escuta o que eles têm a dizer. Então, às vezes, você tem tanto medo das emoções te dominarem que você nem percebe. Às vezes, tem até alguém ali que você poderia namorar, que você poderia se relacionar, e você não está fazendo isso. Então, é importante pensar sobre isso. E também, algumas pessoas têm medo, né, de entrar num relacionamento e não saber controlar essas emoções e não saber mais quem elas são, medo de perder a identidade. Quem aí já viu, né, uma pessoa muito apaixonada, que faz tudo junto com a outra, que deixa de fazer a zumba, deixa de fazer tudo, ela perde a identidade dela. Por quê? Porque até certa medida, aquele sentimento, aquela emoção dominou e ela não está conseguindo mais ter a vida dela. Mas por quê? O problema é a outra pessoa? O problema é o relacionamento? Não, o problema é que ela não tem esse treino, esse preparo para lidar com as emoções. E aí ela, quando se vê diante de um relacionamento ou diante de um término, ela perde a identidade. Quantas pessoas terminam um relacionamento também, entram em depressão, não sabem mais o que fazer, não sabem como continuar a vida. Às vezes ficou ali num relacionamento um longo tempo, né, fazendo tudo em função do relacionamento, não cultivou uma vida fora o relacionamento e não sabe, fica perdido, não sabe o que fazer. Então é importante enfrentar essas emoções, sentir essas emoções, aprender a conviver com elas, para que vocês tenham um bom relacionamento. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, pode ir mandando, que eu tô caminhando aqui para encerrar nosso tema de hoje. Mas o que eu queria dizer sobre os medos de entrar no relacionamento, ou os medos que estão no relacionamento, porque às vezes você pode já estar no relacionamento, é que todos eles têm muito a ver com a falta de você se conhecer. Vocês podem perceber que tudo que eu fui falando tem muito mais a ver com você do que com o outro. A gente coloca para o universo, para o outro, a responsabilidade, né? Eu tenho medo de ser enganada, de ser rejeitada, tenho medo de sofrer. Quem vai fazer eu sofrer? O outro, claro, né? Nunca sou eu. Então, às vezes a gente acaba colocando tudo isso, achando que a questão é o outro, mas todos esses medos estão em você. Então, é importante que você se conheça. Se o seu medo é de sofrer, por que você tem medo de sofrer? Será que você já teve um relacionamento que foi muito ruim? Será que esse relacionamento não foi bem trabalhado dentro de você? Se o seu medo é de ser abandonado, será que você já foi abandonado em algum momento? Ou você já viu alguém muito próximo de você passar por um abandono e foi muito ruim? Então, refletir o que esses medos têm a ver com você, né? O que esses medos têm a ver com a sua história. Por que você tem algum desses medos? Às vezes você pode ter medo de não ser levado a sério porque você já namorou alguém que não te levou a sério, mas não significa que você não é uma pessoa que possa ser levado a sério. Então, a minha dica é que vocês busquem esse autoconhecimento e comecem a pensar. Desses 7 medos que a Ana falou, eu tenho esse e esse. Por que será? Começa a refletir sobre isso e, com certeza, quando vocês estiverem trabalhando isso, vocês vão abrir muito mais portas para que novos relacionamentos apareçam
ou para que os relacionamentos em que vocês estão melhorem, né? Então é muito importante você entender o que esse medo diz sobre você. Boa noite, Carla. Penha, eu fazia academia escondido porque ele não deixava. Hoje eu me sinto livre para sair. Tenho medo de entrar em outra relação. Fiquei com trauma. Acho que todos são iguais. Posso estar enganada. Quanta coisa, hein, Penha? Primeiro, né, fazer academia escondido. Então, é um dos medos que eu falei, de você não ser você mesma. Às vezes a gente tem medo de ser a gente mesma. Então, assim, mesmo que o outro vai achar ruim, se eu tô fazendo academia e isso não tá desrespeitando a pessoa e tá fazendo bem pra mim, por que não fazer? Se ele não gostar, significa que ele não tá preocupado de fato com você, né? E na outra pergunta, você falou que não tinha o que comemorar amanhã. Então, você percebe como às vezes a gente acha que a gente tem que estar num relacionamento, não importa qual seja? Depois você volta no comecinho da live que eu falei um pouquinho sobre isso. A gente fica tão desesperado por estar sozinha que a gente acha que é melhor estar com qualquer pessoa, né? Mesmo que tá num relacionamento ruim. E aí eu queria que você pensasse, é melhor hoje, do jeito que você tá, com possibilidade de ter um novo relacionamento ou estar nesse relacionamento que você tá me relatando, né? Mas assim, às vezes é tão forte esse medo de ficar sozinha que você se sente mal por chegar o dia dos namorados e você não ter um namorado. Mas é melhor você não ter um namorado do que ter um namorado ruim. E na hora certa, o bom vai aparecer. Eu tava conversando com uma pessoa esses dias que ela sempre voltava para um relacionamento ruim para ela, né? E ela sempre reclamava que o relacionamento tava ruim. E eu virei para ela e falei assim: como é que você vai achar um relacionamento bom se você tá sempre com essa pessoa? Tipo, se aparecer alguém legal hoje, você tá namorando. Então, como é que você vai dar a oportunidade de ter um relacionamento melhor? Com essa pessoa você já viu que não vai, que não dá certo. Mas era tanto medo de se sentir sozinha que continuava. Até que um dia parou de voltar com essa pessoa e se abriu para novas pessoas. Não sei se está melhor, mas pelo menos existe mais chance hoje de encontrar alguém melhor, alguém legal, do que antes, né? Que estava ali preso sempre a mesma pessoa, não estava evoluindo. O seu medo ele é normal até certo ponto, mas aí você precisa trabalhar ele, aprender com a sua experiência, e quando você estiver segura com o seu aprendizado, aí você consegue entrar num novo relacionamento. E essa crença de que todos os homens são iguais é o que eu falei, né? É muito mais fácil jogar a culpa no outro. Ah, todo homem é ruim, todo homem vai me enganar. Não! A Wanda aí falando que é casada há 34 anos, é feliz. Não é todo homem que é ruim e nem toda mulher que é boa. Eu acho que existem momentos. Hoje eu sou uma pessoa, daqui 10 anos eu posso estar uma pessoa melhor ou pior. Então essa crença, ela é reconfortante, porque eu jogo a culpa no outro. Ah, todo homem é igual. Não. E aí, assim, se eu falo que todo homem é igual e todo homem é ruim, então eu não preciso melhorar. E eu acredito que esses pontos que você falou, você precisa melhorar em você. Por que eu não me coloco? Por que eu não faço minha academia? Por que eu não consigo fazer isso? Porque, querendo ou não, você vai acabar atraindo pessoas que percebem que você não se coloca. E aí isso tende a acontecer de novo. Então é importante você aprender com essa experiência e nunca generalizar, né? Não existe assim, todo homem é ruim, toda mulher é boa. Não. Tem ser humanos e ser humanos, né? E tem como a gente se valoriza. Isso faz toda a diferença. Aí logo em seguida a Wanda fala: eu nem tinha lido. Eu e meu marido temos liberdade de ir e vir desde que exista respeito entre nós. Então é muito isso. Tá comprovado aqui, eu nem tinha lido, né? Como que a gente pode dizer que todos são iguais e vem uma pessoa e fala que é casada e tem liberdade? Então, não são todos iguais. Vamos renovar as esperanças, Penha. Opa, subiu aqui. Boa noite, Thaís. Fabi, o autoconhecimento está sendo a melhor experiência para mim. Estou fortalecida, com certeza. A gente é a única pessoa que tem condições de nos fortalecer. Algumas coisas outras pessoas podem fazer pela gente, né? Mas tem certas coisas que só a gente pode fazer pela gente. Tipo comer, ir no banheiro. Não tem como outra pessoa fazer isso por nós.
E o autoconhecimento é a mesma coisa. Às vezes a gente foge dele. Eu tive, acho que tem 1 mês ou 2 que eu fiz o programa de amor próprio. E uma das pessoas que participou falou assim pra mim: ai, Ana, eu tava com medo de começar porque eu tinha medo do que eu ia encontrar sobre mim. Então a pessoa não é que ela achava que não ia ajudar, não, ela tinha medo de se conhecer. Vai que ela descobria que, né, sei lá, que ela tinha algum defeito, não sei exato por quê. Então, às vezes, a gente tem medo desse autoconhecimento, mas ele é um caminho sem volta. Depois que você começa, que você vê o quanto é bom, você não quer parar mais. E ele faz muito bem, porque aí você consegue entender por que você age de determinada maneira, por que você faz certas escolhas. Isso vai te ajudando a melhorar, né? Algumas pessoas conseguem isso mais sozinha, outras precisam de apoio, então é normal. Por nada, Penha. Pensa nisso aí que a gente tá falando. Estamos aqui para isso. Boa noite, Alessandra. Maiara, é errado você querer achar algo que dê para você e seu marido ou esposa fazer juntos do que cada um seguir seu rumo? Tipo, um para um canto, um para outro. Não entendi muito bem a pergunta, Maiara. Você quis dizer se é errado os dois fazerem coisas juntos do que fazerem separados? Se for isso que você perguntou, eu acredito que tem momento para tudo, né? Eu citei da minha dança, né? Eu gosto de dançar. Se a pessoa for comigo, bem. Se ela não for, amém. Eu não, pra eu dançar, eu não tô me importando muito que a pessoa vai comigo, não. Mas assim, eu sou uma pessoa que gosta bastante de fazer as coisas juntos, porque eu sou daquela linguagem do amor, que eu falei um pouquinho antes, tempo de qualidade. Então, não é que você vai, vou fazer tudo sozinha. Não, mas assim, é importante você ter o seu tempo. Os homens, eles têm algo mais fácil, né, mais natural para eles, que fazer as coisas que eles gostam. Eles têm isso mais natural e a gente às vezes não. E isso é importante, né? Você ter um tempo sozinha fazendo suas coisas, vai ver sua amiga, vai fazer alguma coisa que dentro do relacionamento esteja conversado e não ofenda nenhuma das partes, e ter os momentos juntos, em família, né? Não sei se foi isso que você perguntou, mas eu acho que o equilíbrio é essencial, nenhum nem outro. Peraí. Querer estar juntos sempre, em vez de, tipo, ele sair com um amigo e eu com outro amigo, ao invés de nós sairmos juntos. É isso que eu tô falando. Se você nunca sai sozinha, você só faz tudo com ele. Eu falei sobre isso em algum dos medos aqui, né? Tem pessoas que deixam de viver a vida, perdem a identidade e por conta disso, porque você só faz as coisas com a pessoa e um dia se acabar, um dia, sei lá, se acontecer alguma coisa, não estiverem mais juntos, você não sabe mais quem você é. Quando aquela pessoa te conheceu, ela te conheceu fazendo algumas coisas, tendo algumas atividades, então é importante sim você pensar. Agora sim, por que você não consegue fazer as coisas sem ele, né? Qual é a sua insegurança? Qual é o seu medo? Medo de ser rejeitada, medo de ser abandonada, medo dele não te levar a sério, né? Então, é isso, assim, pensar um pouco. Porque essa dificuldade de você ter o seu tempo com você mesmo, com uma amiga, e deixar que ele tenha também esse tempo. Desde que esteja equilibrado entre o casal. Isso é um acordo muito do casal, né? Quantas vezes nós vamos sair por mês? Não sei. Né? Quantas vezes vamos sair sozinho? Não sei, depende muito de cada um. Às vezes tem casal que uma vez por mês tá bom, tem casal que tem que ser toda semana. Não tem como a gente definir, né? É muito do casal fazer isso. Mas é importante ter as duas coisas, um momento sozinha e um momento a dois. Boa noite, Rê. Tá solicitando para participar aqui? Quer fazer alguma pergunta? Olha que eu chamei outro dia. Eu sempre chamo. Vocês colocam aí para entrar na live, eu chamo e depois ninguém quer entrar. Tá. Tava procurando aqui. O medo de perder a identidade tem a ver com as emoções, né? Será que você não tá perdida aí no seu autoconhecimento, Mayara? Que você fica aí fazendo tudo com ele, não anda sozinha, porque de repente você já não sabe mais o que você sente, o que você quer. Então tenta se reconectar com as suas emoções, né, para ver se isso vai mudando.
E se isso está te fazendo bem também, né, de ficar o tempo todo com ele, sem problemas. O problema é quando isso começa a fazer mal. Vou chamar aqui a Rê, vamos ver se ela vai entrar. Mais alguma pergunta, gente? Oi, quer fazer alguma pergunta? Quando eu me vejo, me assusto. Não, não quero. Só quero ouvir mesmo. Ixi, tá bem ruim. Tá ruim. Não, pra mim tá bom. Não tô ouvindo nada, não tô entendendo nada. Deleta, então. Vou desligar aqui, porque eu não tô entendendo nada. Tá bom. Bom, qualquer coisa você escreve aí. Mas é isso, gente. Esses são os 7 medos principais aí no relacionamento. Todos eles têm um pouco a ver com com quem você é agora, né? Com o que você sente. Quem chegou depois, dá uma olhada na live aí desde o comecinho, tá bem legal. E fazer um convite para vocês amanhã. Tem mais live na hora do almoço, né? Com a Fabi lá do Conversa de Família. Nós vamos falar sobre como, para quem. Aí é mais específico para quem já é casado, como sair da rotina usando o Dia dos Namorados, né? Então, muitas vezes a pessoa para de comemorar, né? Por que para de comemorar? Por que não tem mais essa questão? Então, estejam lá também às 11 horas. Vai ser por aqui, acho que vai aparecer para vocês aqui no meu também. Mayara não acha justo sair com quem? Com outras pessoas que não seja seu filho? É isso? Eu não entendi. Me explica. Ou você não acha certo sair sem o seu marido? Você não consegue sair só você e seu marido, é isso? Ou só você sozinha? Marido? Então, Mayara, é o que eu falei, né? Aí você tem que trabalhar isso dentro de você. Você sente uma culpa por sair sozinha sem ele. Por quê? Né? Quais são os seus valores? O que você acredita que pode acontecer se você sair sem ele? A gente tem várias pessoas aqui na. Mas eu entendi. A gente tem várias pessoas aqui na live que fazem isso e que relatam que é muito bom. Então, tentar entender no seu caso por que você sente essa culpa de sair sem ele. Entra muito nessa questão de você perder sua identidade, você precisa da sua individualidade. Em que momento você vai conseguir a sua individualidade? Estando você com você mesma. E às vezes existe esse medo, né? Será que se eu ficar sozinha, eu falei disso, né? Do medo de ser rejeitada, trocada, enfim, será que se eu sair sozinha, meu marido não vai mais me valorizar, não vai mais me querer? E, assim, várias pessoas que falam sobre relacionamento comentam sobre isso, porque o homem ele tem um instinto da conquista. Quando você está muito ali com ele, né, não dá tempo nem de dar saudade, é um relacionamento. Às vezes você sair, fazer coisas só com você, pode ser até algo para melhorar o relacionamento entre vocês, né? Para dar aquela saudade, para ter mais assunto para conversar. Então, assim, melhora em vários aspectos. Tenta fazer a experiência pelo menos uma vez e aí você vai perceber se isso fez diferença ou não, né? Mas reflete um pouquinho no porquê dessa culpa. Pelo fato de ver o meu pai não sair com minha mãe, não ter a experiência boa com ele, não gosto, sei lá, de sair sem ele. Olha só, né? Que interessante. Então, você está compensando algo de um relacionamento passado, né? Isso é muito comum também. É como se você saísse uma vez sem seu marido, fosse ser sempre assim, né? Porque você viu um relacionamento assim. Mas será que vai ser sempre assim? Será que o seu relacionamento é exatamente igual ao dos seus pais? Será que você fazer totalmente o contrário do que foi com seus pais está sendo saudável para vocês? Então pensa nisso um pouquinho também e acompanha amanhã a nossa live que a gente vai falar sobre rotina. Acho que vai ser bem interessante para você também, né? Como conseguir sair dessa rotina. Mas eu acho muito importante, de repente, você pensar até numa terapia, enfim, trabalhar mais a fundo essa questão
para não afetar no seu relacionamento. A gente é muito afetado pelo relacionamento dos nossos pais, ou os relacionamentos mais próximos a nós, né? Mas não significa que se a gente fizer igual ou ao contrário, vai dar certo. Cada um é cada um. Por isso, você tem que descobrir os seus valores através do autoconhecimento. Certo? Então é isso, gente. Agradeço aí por enquanto. Espero vocês amanhã. E espero que todos, casados, solteiros, tenham um ótimo dia dos namorados. Que seja muito bom. Se você estiver sozinha, curte também. Assiste o filme que eu falei, A Verdade Nua e Crua. Aproveita do seu jeito. A sua companhia é a melhor coisa. Tem coisa que as mulheres precisam fazer sozinha desde que exista respeito. Eu acho que não tem problema, exatamente, Wanda. Mas assim, para algumas pessoas é mais fácil e outras precisam de um trabalho um pouco maior, né? Então, às vezes, para algumas pessoas sai com mais facilidade, outras já têm outras questões mais a fundo a trabalhar. Renata, assim, terapia é essencial. Pois é, né, Rê? Faz muito bem. Então, procurem entender os motivos aí, que a vida melhora muito. Obrigada pelos corações, eu adoro corações. E ótimo dia dos namorados para todos, viu, gente? Um beijo, eu vou lá e até amanhã. Amanhã, 11 horas, estou por aqui de novo. Tchau, tchau.